Olá, pessoal, tudo bem? Está começando o nosso Tira Dúvidas de hoje, do primeiro ao quinto ano, aqui no Rio Educa na TV Especial Bienal. Eu sou Rosângela Coelho e explico por que o nosso programa está tão especial. É que ao longo desta semana fizemos uma programação todinha em homenagem à Bienal Internacional do Livro, uma enorme feira que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro e que já reuniu milhares de leitores nos estandes do Rio Centro. A feira vai até este domingo, no dia 12, e a gente preparou um pequeno vídeo para te mostrar o que acontece por lá. Vamos ver? Adivinha onde é que eu tô? Na cidade da leitura, para mostrar para você tudo que ela tem para oferecer. Organizada como uma pequena cidade, a Bienal Internacional do Livro de 2021 tem espaços culturais, praças de alimentação, bulevar e calçada literária. Tudo para dar destaque ao seu principal personagem, o livro. A Bienal da Diversidade tem muitas atrações e points. Um deles é o estande da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e da Multirio. Ali tem contação de histórias, oficinas com professores, encontros com escritores e totens onde as crianças podem acessar o portal da Multirio e os sites da SME. Os visitantes podem também assistir no telão aos diversos programas educativos produzidos especialmente para a comunidade escolar carioca. Depois de uma pausa para descansar, vale passear pelas ruas, dar uma olhada nas bancadas de livros, assistir aos encontros e debates na Arena Cultural, embarcar no ônibus do projeto Livros nas Praças e fazer uma incrível viagem literária recheada de luzes, sons e imagens no espaço Metamorfoses. Mas tudo isso só nesse final de semana, então aproveita e vem para a Bienal. Muito legal, né, gente? Se você tiver a oportunidade, vá visitar, mas é só até este domingo, tá? E os ingressos são vendidos online. E olha só, e acompanhe o nosso Tira Dúvidas da Tarde, às 16 horas, que nós vamos estar lá ao vivo, tá bom? Agora sim, vamos de Tira Dúvidas especial bienal para o primeiro ao quinto ano. A hora é agora para você, estudante, enviar as suas perguntas, tá bom? E também mande as dúvidas pelo chat do aplicativo do Rio Educa em Casa ou pelo WhatsApp se você nos assiste no 7.2 da Band ou nos canais da Multirio no YouTube ou no 26 e 526 da NET. O númerozinho é esse aqui que vai aparecer na tela agora, ó, 991844948, beleza? Para a nossa live de hoje, convidamos o Ricardo Jarrem. Ele é professor de língua portuguesa para os anos iniciais e autor, e está lançando um livro na Bienal, o Adebume. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rosângela. Obrigado pelo convite de estar aqui com você hoje. Legal, Ricardo. A gente começa já perguntando para você como é que você se tornou escritor. Depois a gente vai conversar sobre o livro, tá bom? Perfeito, perfeito. Como é que nasce um escritor, né? Acho que a grande pergunta que todos os nossos alunos estão assistindo ficam pensando em casa. Um escritor nasce na sua primeira escrita aí na sua sala de aula. Só que comigo aconteceu uma experiência um pouquinho ruim. Me diziam que eu escrevia muito mal e que minha letra era muito feia, Rosângela. Nossa. E diziam assim, você não pode ser escritor, você não tem jeito para escritor. E isso era muito triste, né, para se dizer para uma criança. Hoje em dia vocês têm professores que inspiram vocês, a gente tem uma gerência de educação étnico-racial que está fazendo projetos incríveis para que todos nós possamos ser escritores. Mas na minha época a gente não tinha esse direito, né? Sobretudo a criança de pele preta, de pele retinta, era vista apenas como aquele aluno que dava problema. Então diziam que eu não podia ser escritor. E aí eu cresci com esse medo, né? Eu escrevia e guardava os meus textos. Eu escrevia e guardava os meus textos. E o lugar em que eu virei escritor foi na sala de aula. Os meus alunos assim, poxa tio, tem tantas histórias que a gente não gosta e que você conta, por que você não cria uma história? Isso depois de adulto, né? Depois Olha de só. adulto. Só quando eu entrei, as crianças, elas nos curam, né? Eu acho que vocês têm um papel importante, sabe? De nos curar enquanto professores. A gente, quando está com vocês em sala de aula, é um dos momentos mais especiais.
E eu compartilhei esse medo com os meus alunos. Eles, tio, você conta a história tão bem, escreve pra gente. E eu escrevi a primeira história, que foi a The Boom, né? Mas foi super divertido, porque a primeira versão eles não gostaram. Ah, tia, essa versão não tá muito legal, tá muito chata e tal, essa heroína não é muito legal. Aí eu não fiquei triste. A gente sentou, fez uma roda, Rosângela, todo mundo assim, e a gente começou a avaliar o texto. Né? Eles tiveram o direito de corrigir o meu texto, Olha. ver o que estava bom, o que estava ruim, fazer sugestões sobre a personagem, sobre a aventura. E aí, segundo momento, vamos lá. Aí eu reescrevi, voltei com eles. Aí eles, tio, tá bom, mas eu acho que ainda não é o senhor nessa história. Aí, de novo, a gente sentou, avaliou e tal. Isso crianças bem pequenininhas, assim, de Eu ia segundo perguntar que idade ano, essas assim. crianças. Porque os nossos alunos, eles têm acesso a muitos livros nas nossas escolas, né? Então, eles acabam criando um senso crítico muito grande. E se a gente dá a oportunidade a eles de dizer o que eles querem ouvir, né? Eles mostram pra gente. Sim. E aí chegou a terceira versão. Contei a terceira versão, eles... É isso, professor. E eles brincaram de ilustrar a história, brincaram com o nome da personagem. E eu pensei, pronto, se eu estou aprovado, passei pelo crivo 3 vezes, né, de uma turma de 30 alunos, e eles gostaram da história, eu acho que a história vai dar certo. E aí eu tive a coragem, né, de procurar uma editora pequena, uma editora de 3 irmãos pretos, que é a editora Conexão 7, para lançar esse livro. Mas tive que ter coragem, assim. Deu medo, deu frio na barriga. Eu imagino, mas você já teve um controle de qualidade, digamos assim, né? Bem rigoroso. Bem rigoroso. Mas, professor, você sempre foi ativista, né, da causa negra, em sala Sim. de aula, principalmente. Você promove a educação antirracista e o letramento racial. O que são esses dois conceitos, professor? Então, eu vou explicar para as crianças. Tá. Porque eu vejo que muitas pessoas, quando falam, né, falam de uma maneira muito técnica. Mas eu gosto que as crianças entendam, porque eu acho que eles são os principais responsáveis pela mudança na sala de aula, até para poder falar com o seu professor o que é cada coisa, né? O que é essa educação antirracista? A educação antirracista, pensa que você tem a pele retinta igual a minha. É você poder ter na sua sala de aula o direito de pensar, o direito de falar, o direito de ouvir histórias sobre você, sobre o seu lugar, sobre a sua cultura, sobre o seu chão. Hoje, esse espaço é um espaço antirracista. Por quê? Né? A gente tem uma apresentadora negra, a gente tem um escritor negro, mas, infelizmente, isso não é regra no nosso país. Né? São poucas as vozes que nós temos. Então, ser antirracista é ter um espaço em que a sua cultura, em que o seu cabelo, né, em que o chapéu que você gosta de usar, em que a sua religião, em que seu corpo seja respeitado. Né? Então, você tem esse direito e existe uma lei, que é a Lei 10.639, que garante a todas as crianças de nossa rede uma educação que os inclua, que os respeite. Não sendo só negro, né? Mas não Isso. branco, digamos assim, né, professor? Isso. E aí entra a questão do letramento racial crítico, né? Pensar que as crianças multicoloridas da nossa rede, a gente tem crianças dos povos originários também presentes na nossa rede, a gente tem crianças que são migrantes, né, que são refugiadas também nas nossas salas de aula, eu tive oportunidade. Então, pensando em toda essa diversidade, é pensar que essa educação tem que ser pautada no diálogo, na conversa e no respeito. Né, para que a gente consiga se entender e compreender, né, que esse espaço é um espaço de todo mundo. E é riquíssimo. E quanto mais diversidade, mais rico, né? Culturalmente melhor, mais interessante. Sim, e o importante é que a gente consiga conversar com as crianças, né, sobre o direito de ser criança preta, de ser criança periférica, de ser criança, qualquer criança. Né? E a gente pensar que esse letramento racial, ele é um projeto que não deve ser um projeto apenas da escola, né? Mas tem que ser um projeto de toda a sociedade, de toda a comunidade. Para isso tem que envolver os responsáveis, tem que envolver os professores, envolver todas as pessoas que estão naquele ambiente, né, da comunidade escolar. E a gente faz muito também esse letramento, né, professor, com livros como o seu, né? Vamos mostrar a capa do seu livro, professor. O pessoal já deve estar curioso, né? Então, essa aqui é a minha primeira filha, que é a The Boom, não sei se dá para vocês verem direitinho. É um livro que nasceu desse processo, né, de cura. Primeiro, de eu me aceitar como escritor, de me colocar à disposição para os meus alunos me avaliarem. Né? É um livro que surge da vontade de contar histórias, né? E aí ele vem para falar sobre o povo banto.
Será que as crianças sabem? Será que a gente vai falar sobre o livro agora? Depois a gente fala direitinho. Não vou dar professor. spoiler, não. Não dá spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Professor, só fala, diz o que significa adebume primeiro. Adebume significa realeza, realeza e riqueza. Né? Por que esse nome, né? Eu percebi, existem estudos que comprovam que, infelizmente, as pessoas que mais sofrem com racismo são as mulheres pretas, né? E eu tenho a experiência com a minha mãe, né, que é uma mulher preta, que viveu muito tempo tendo que... E acredito que as mães de vocês também passaram e passam ainda pelas mesmas coisas que a minha mãe, com medo de me perder, né? Por quê? A gente sabe que os homens pretos são o que tem a menor expectativa de vida. Então, ela trabalhava muito para que eu tivesse uma boa educação, às vezes não podia estar sempre comigo, né? E ela não podia ser a rainha que ela queria, né? Porque ela tinha que se dedicar a me proteger desse mundo que tem um projeto para, infelizmente, atingir a nós, pessoas pretas. Mas eu me preocupo até hoje com meu filho. Ele tem 15 anos. Eu acho que isso vai pro resto da vida, uma né, preocupação professor? constante, né? E aí a gente sabe que... e a Adebume vem em uma homenagem a essas mulheres, né? Que são as nossas rainhas, que são a nossa riqueza e que nos curam todos os dias, sabe? Assim, minha mãe, quando pergunta, já chegou em casa? Às vezes você pode deixar até cansativo, né? Quando a sua mãe pergunta, onde é que você tá? Já chegou em casa? Já comeu? Porque essa proteção, e a gente não sabe disso, né? Vem de muito tempo, né? A mulher preta, ela tem esse papel de nos curar e de nos cuidar. E muitas das vezes, infelizmente, elas acabam até deixando de fazer as coisas por elas para poder cuidar da cria, né? Então, por isso que a gente tem que valorizar a figura da mulher preta, cuidar delas, né? E respeitar sempre as suas lições. E a Adebume é uma dessas mulheres que veio para nos manter vivos. Legal, professor. Ricardo, a gente gravou um pouco da sua participação lá na Bienal, apresentando esse livro para os estudantes da rede. Vamos mostrar essas imagens, gente, para vocês? Depois a gente vai conversar aqui com o Ricardo como é que as crianças receberam o livro dele, tá bom? Uma princesa que pertencia à etnia Banto fez uma viagem que não queria. Ela foi trazida para o Brasil, para o nosso país. Então eu queria agradecer a cada uma de vocês por me ouvir, por me respeitar. Adebume! Obrigado, pessoal! Que legal, parabéns. Esse é o primeiro livro infantil, né, professor? É o meu primeiro livro infantil. Até difícil falar, né? Depois desse TP, desse vídeo, assim, porque eu tive o grande sonho, né? Sempre tive o sonho de estar na Bienal, sabe, Rosângela, assim. Depois a gente ouvir tantos nãos e dizer que a gente não pode, estar nesse lugar e com as nossas crianças foi uma das experiências mais felizes da minha vida, né? Queria agradecer a cada aluno que esteve lá no stand, parou para ouvir a história. Foi muito engraçado, porque teve um menininho que ele tinha um caderno de autógrafos de autores da Bienal. Então, assim, ele estava pegando o autógrafo de todo mundo. E aí ele veio assim, professor, com licença, eu posso pegar o seu autógrafo? Aí eu, oh, meu Deus, eu fui lá, fiquei bem emocionado, fiquei nervoso, né? Porque ser referência para pessoas que são tão próximas da gente é muito bom. A representatividade, né, professor? Exato. E aí eu peguei e dei o autógrafo para ele, aí dei um abraço, sei que a gente já está no momento de protocolo, né? Mas assim, tem momentos em que eu não consegui me segurar. E o incrível foi assim, que eu levei uma boneca gigante para lá. Né? A gente viu ali. Levei uma boneca gigante e as crianças puderam interagir com essa boneca, né? Que é outra coisa que é muito importante, assim, a gente poder ter brinquedos que nos representem, que mostram como nós somos, né? E as crianças ficavam encantadas. E eu andando pela Bienal com aquela boneca, as crianças pretas ficavam com os olhinhos brilhando, assim, as outras crianças também queriam tocar nela. E o mais incrível foi poder contar a história, sabe, assim, e dialogar sobre a educação antirracista com afeto, com cuidado, assim. Porque muitas das vezes, eu acho que a gente fala muito sobre as nossas mágoas, sobre as nossas dores,
Mas falar sobre uma vitória como um livro, falar sobre a vitória de estar naquele espaço e falar sobre a vitória de poder estar vivo, criando histórias com outras crianças, é extremamente importante. Ricardo, você já falou a importância da mulher preta, você apostou numa realeza, né? numa mulher, numa heroína preta. Agora, por que o homem também ocupa esse papel muito importante, né? O homem negro, principalmente. Por que você começou pela mulher? Ou você está começando pela mulher e depois você vai chegar a um homem? Um herói, digamos assim. Então, vou dar alguns spoilers para vocês. Eu tenho pouquinho outras só, histórias prontas de outros heróis e outras heroínas, assim. Mas, como eu falei, a minha referência toda, Rosângela, assim, são as mulheres, né? Seja as mulheres do movimento negro que me acolheram, a minha mãe, as professoras da escola Estados Unidos, que quando eu entrei lá novinho, não sabia nem dar aula, elas me pegaram pela mão, me ensinaram, porque infelizmente a universidade não nos ensina, né, a estar numa sala de aula, né? E aí foram elas que me ensinaram, Ricardo, é assim desse jeito, olha, é desse outro, eu fui aprendendo na própria escola, então eu não tinha como não devolver a essas pessoas, essas mulheres, em homenagem nesse livro. Uma assim. gratidão, né? E também as minhas alunas, né, Rosângela? Assim, a gente sabe que as crianças, né, sobretudo as meninas pretas, elas têm muita dificuldade de reconhecer a sua autoimagem, né? O que é isso, autoimagem? É que eu digo para vocês sempre, que vocês são lindos, que vocês são lindas. É isso. É a gente entender que nós somos pessoas incríveis e que nós somos descendentes de reis e de rainhas, assim. Agora, professor, sem dar muito spoiler, conta um pouquinho o que esse livro retrata, o que ele conta? É uma historinha? Ela é uma rainha? Não pode? Posso contar. Basicamente assim. Primeiro eu quero dizer que esse livro ele tem uma madrinha, né? Que vocês conhecem muito bem, que é a Joana Oscar, que é gerente de educação étnico-racial, que ela apresenta a Debum para as crianças, assim. E vou usar as palavras de Joana, né? Que ela diz que a Debum, vou ler para vocês só um pedacinho, ela diz assim, ó. Ler, ouvir e contar histórias faz parte da nossa vida e da nossa cultura. Agora imaginem ler uma história que antes de ser escrita foi preservada e enrolada como um fio de cabelo. Sim, uma história da família que vem passando de geração em geração. Isso foi o que a Joana Oscar disse. Então é uma história que sai dos nossos crespos, que sai dessa volta, que sai da nossa memória, né? E é uma história que tenta mudar um pouco o que a gente sabe sobre a escravidão, né? As pessoas falam muito sobre a escravidão, mas não contam para a criança o que é a diáspora, não contam para a criança o que é ter diferentes povos, diferentes etnias. Não contam a perda do nome que a gente teve quando chegou aqui ao Brasil, né? Então essa história conta tudo isso numa linguagem que vocês vão entender e que vocês vão se divertir, assim. É um livro para ler junto, sabe? Em roda, igual a gente está aqui, para conversar, para fazer perguntas. É uma história que não se termina aqui. É uma história que vai continuar. Quando você lê para o seu filho, vocês vão ficar assim, ó, dias, sabe? Mas por quê? Por que será que tem um trovão? Por que o cabelo dela é assim? Por que o vestido dela é desse jeito? Por que ela fez isso? Né? É uma história de liberdade. A curiosidade e um bate-papo ainda, né? Vai. Ok, gente, olha só, a gente também conversou com a Rona Henning, e ela é mestre em educação brasileira, fundadora e diretora do Ler Conecta, e é uma das curadoras de um espaço incrível na Bienal chamado Metamorfoses. A gente tem um VT para mostrar. Vamos dar uma olhada, gente? Formar leitores precisam de duas questões muito fundamentais. A primeira é existir material para ser lido, seja livro, seja tela, seja arte, seja vida. A gente lê tudo isso, né? Então, formar leitores precisa que a gente tenha um exercício que a gente está fazendo sempre, desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. A gente precisa folhear livros, sim, mas a gente lê o mundo antes de ler as palavras. Então, formar leitores é uma prática incessante de todos os dias, que a gente precisa ter com muito afeto e carregar junto com a criança, para levar ela sempre para um mundo novo. Na nossa geração dos adultos, dos pais, dos professores, nós líamos livros, porque era o que a gente tinha na nossa mão. As crianças e os adolescentes hoje têm não só os livros na mão,
mas eles têm o mundo das telas, que é um lugar em que a palavra está circulando com muita velocidade. E a gente precisa, nós adultos, precisamos entender que ali está se dando muito exercício de leitura. Então, tanto as crianças não precisam ficar limitadas às telas, a gente precisa atravessar elas, telas e livros, e nós também não precisamos ficar delimitados só nos livros. Nós também precisamos ampliar esse olhar sobre as telas, né? Elas trazem muita cultura contemporânea e que muitas vezes nós, adultos, porque não tivemos na nossa infância, não reconhecemos como lugar de conhecimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa formação de leitores, né? Formar esses alunos leitores é uma preocupação para você? Como é que você consegue fazer isso, transmitir para os seus alunos? Perfeito. Atualmente eu estou na gerência de alfabetização e anos iniciais, né? Então, o que a gente tem feito principalmente nos materiais da rede, né? Nos materiais de Educa? A gente tem sempre trazido histórias que são representativas e a gente gosta de trabalhar sempre com hipertextos. O que é isso, né? Hipertexto? É pensar que a criança pode ouvir sobre a Debume, né? Depois assistir um vídeo em que eu conto a história ou que eu falo sobre a história, assistir esse ao vivo. Entende? As conexões. É pensar que do livro a gente pode fazer várias pontes, vários diálogos, né? Uma coisa interessante também que ela não tratou ali é a rede social. Assim que eu lancei o livro, foi muito divertido porque vários colegas, vários professores começaram a fazer sequências didáticas sobre o livro. E isso é o diálogo, né? Isso é ir além da experiência impressa do livro, é compreender que outras pessoas vão dialogar e vão levar as crianças, né, a construir sua experiência de leitor também para o movimento de alfabetização, de letramento matemático e para sua construção enquanto sujeito. Porque esse conteúdo, ele faz parte da vida. Não tem que haver um momento só de leitura. A leitura tem que estar inserida em todos os instantes de sala de aula, né? E pensar que o aluno, ele tem que perceber a naturalidade de uma história, né? Que ela tem que estar normal. É normal a gente ler um livro, é normal a gente assistir um vídeo, um filme, né? Sempre tem aquela discussão, aquela polêmica, né, Rosângela? Sim. Eu assisti o filme, mas o livro é muito melhor. Ou tem aqueles que dizem, não, o filme é muito melhor que o livro. E essa discussão é muito importante, porque abre o debate, a conversa, a gente vai argumentar o porquê que você prefere o filme e por que eu prefiro o livro. Tem outra discussão também, professor, que é a respeito da outras telas, né? Computador, tela, jogos e tal. Como fazer com que a criança inclua na vida dela também esse tipo de leitura e curiosidade. Sim. Como é que faz isso, professor? Como é que o senhor acha? Eu acredito que, assim, hoje em dia... É um desafio, né? É um grande desafio, mas eu vejo que, pelo menos com as crianças que eu convivo, com os alunos que eu tenho, né, com o meu afilhado, as crianças têm muita curiosidade ainda pelos livros. Mas eu penso que, para a criança ler, ela tem que ter uma referência positiva. Se o seu filho vê você lendo um livro, se você abre um livro para ler com seu filho, com certeza ele vai querer ter o interesse de também ter um livro, de ler esse livro. Né? Quando eu dou um livro de presente para o meu afilhado ou para qualquer outra criança, eles perguntam, por que você me deu esse livro? Eu falo, porque tem uma história legal, a gente conversa. Né? Tem a ver com um jogo que você gosta. Então a gente também pode procurar as zonas de interesse daquela criança. Não adianta aquela criança que gosta, de repente, de jogar um game, você trazer um livro que seja totalmente diferente do que ele gosta de ler. Pô, começa por aqueles livros que são ali, que tem uma relação. A cultura oriental também tem atraído muitas nossas crianças. Eu vi na Bienal crianças comprando vários mangás, né? Teve criança me perguntando, onde é que eu acho o livro de K-pop? Falei, olha, ali naquele stand tem o livro de K-pop. Sabe, isso é muito interessante. É entender que os alunos e que as crianças, sobretudo, têm a autonomia de ler o que quiser sobre o mundo. Professor, chegou uma pergunta aqui de um aluno. Ele quer saber como faz para escrever o próprio livro. Boa. Eu vou falar para você o processo que eu faço e que eu acho que é muito importante. Primeiro passo, você vai criar uma personagem, né? E aí, ou o personagem com as características, né? Cria essa pessoa na sua cabeça, tem que ser de verdade. Para mim, a Debume existe. Depois, você começa a pensar o que você quer contar no começo dessa história. Como vai começar essa aventura? Vai desenvolver no meio, vai conhecer alguém, vai ter algum evento, né? E no final, como você conclui essa história. Muito importante
é compartilhar o seu texto com as pessoas que você ama, com seu professor, com sua professora, com seus colegas de sala, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Eles vão poder participar do seu texto e te dar outras dicas. E, fora isso, use a sua criatividade e escreva muito. Professor, é verdade que você participou ativamente das ilustrações do seu livro? Como é que foi? Sim, Mostra pra gente um pouquinho aí dentro, professor. Vou mostrar, rapidinho. sim. A gente tem 3 minutinhos ainda. A gente está no final do programa. Como passou Então, rápido, né, professor? Mostra aí pra gente. Essa imagem aqui é muito legal, né? Cada detalhe, né? O detalhe em aquarela, as feições do rosto, até a cor de pele dela. Quando eu conversei com a ilustradora, que é a Francine, eu falei, eu quero que ela tenha a minha tonalidade. Uhum. Ela perguntou, de que cor você quer? Aí eu mandei uma foto da minha mão para ela fazer do meu tom. Os detalhes do vestido, tudo tem a ver com, a gente chama isso aqui, né, de grafismo africano, né? Que são as formas geométricas, que é muito comum nas comunidades tradicionais. O cabelo, né? O cabelo é muito importante. Ela falou assim, Ricardo, você quer um cabelo muito crespo? Aí eu olhei muito para as minhas alunas e vi uma diversidade de cabelo muito grande. Falei assim, não, vamos fazer um cabelo intermediário, porque é importante a gente perceber que não existe só um tipo de cabelo preto, né? Existem vários tipos de cabelo. E a gente vai trazendo com muito cuidado, sabe? Cada detalhe, cada palavra, cada sentido. E é emocionante você ver o livro nascendo. Que ela manda um esboço para você, né? E aí depois, aos pouquinhos, ela mandando cada um dos desenhos. E cada página que eu recebia me emocionava. Eu falava, tá faltando aquilo ali, tá faltando isso aqui. E eu acho que é isso que vocês têm que fazer quando vocês criarem os seus livros. Vocês, alunos. Convida um colega para ilustrar, sabe? Convida um colega para desenhar com você. Cara, vocês têm o direito e o poder de contar as suas histórias. Espero que no futuro, que no próximo Tira Dúvidas, seja um aluno, seja você aqui falando sobre o seu livro. E no mais, procure a ajuda do seu professor e da sua professora que você vai criar histórias incríveis. Professor, eu ia pedir para você dar dicas do seu livro, do seu livro de livros, né, que marcaram a sua juventude. Mas eu acho que a dica hoje é o seu livro, né, professor? Acho que é o seu livro, onde se encontra o seu livro e tal. Então, A Debume, né, que é o meu primeiro livro, vocês conseguem com a editora Conexão 7, tá? Comprando direto com a editora, vocês conseguem com eles. É um livro que eu indico para toda a família. É um livro que é uma realização de fico muito emocionado quando eu falo dele, né? É a realização de um sonho de um menino lá do Morro do Faz Quem Quer, de Rocha Miranda, que sempre disseram que não poderia ser um escritor e que hoje está aqui apresentando para os alunos da rede, que são milhares de crianças, dizendo que vocês podem sim ser escritores. Acreditem na sua escrita, tá? E caso vocês queiram adquirir esse livro, eu acredito que vocês vão encontrar não só o meu sonho, mas o sonho de vocês, o sonho da Rosângela, o sonho de todas as pessoas que acreditam no mundo construído através da liberdade. Muito obrigada, professor, e parabéns pelo livro, tá bom? Obrigado. Gente, um abraço para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.